Bom dia, tomando um cafezinho aqui quentinho. Hoje eu amanheci muito inspirado nesta manhã singela e abençoada por Deus. Tem uma reflexão que tem me acompanhado durante anos e que tem me abençoado de uma forma maravilhosa, e neste ensejo eu gostaria de compartilhar com os colegas. A esperança de um homem apesar do caos. Narra o Evangelho de João, no capítulo 5, que existia um tanque chamado, em hebraico, Betesda, qual tinha 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, impitosos, gente sem futuro. Este era o status, a condição que os prendia naquele estado de absoluta degradação e desespero. Apesar de tudo isso, aparece uma declaração absolutamente revolucionária e paradoxal. O grupo jazia esperando que se movesse a água. Havia uma rebelião de esperança contra o estado de desgraça, uma vez que a condição era de dor, agonia, morte e limitação. Porém, o coração se rebelava contra aquela situação que queria se apresentar como algo definitivo, ou seja, contra o embrutecimento daquele estado de coisa, e aguardava um movimento, uma revolução dos céus, algum tipo de intervenção divina. Um anjo descia e movia as águas, de quando em quando, quem sabe. Portanto, ter esperança é não aceitar a sentença da desgraça, é ter a ousadia, a coragem e, sobretudo, a determinação de insurgir-se contra ela. De fato, é assumir e encarar guerrilheiramente a desgraça que quer dominar a existência. Tendo isto em mente, quem sabe as coisas começam a se degradar, a se partir nas suas relações, ao ponto de não se conseguir mais criar condutas de amor, de coração a coração, pois a indiferença se alojou, a brutalidade se instaurou, a violência familiar no espaço, a mentira prevaleceu, o ciúme dominou e as mentes não conseguem pensar nada de bom uma das outras. Porém, aquele que tem esperança é marcado pela possibilidade e a condição de ser rebelde diante da desgraça, de não aceitar a decretação da miséria, a degradação, a culpa, ou qualquer condicionamento que leve a vida a acontecer de modo diferente da dignidade conferida à pessoa humana. Nesta situação, alguns parecem que assumem esta condição acima, descrita como íntima, subjetiva e, sobretudo, definitiva, e ainda assumem em relação a certos indivíduos que lhe parecem irrecuperáveis, e outros se veem como pecadores crônicos, incuráveis, incapazes de pensar algo digno de si mesmo, ou seja, aquela dignidade que Deus deseja atribuir aos seus filhos. E ainda, ter esperança é crer que um dia o extraordinário vencerá o ordinário. Observe o versículo 4, que declaração maravilhosa. Apesar da infelicidade, da dor, do coxeado, do maquitolado, da claudicência, das feridas nas costas, dos corpos aleijados, das vidas condicionadas, há uma situação de total penúria. Inacreditavelmente, de vez em quando desce um anjo. A esperança crê que o tempo do reinado de desgraça pode ser subitamente interrompido por alguma coisa que vá além do entendimento humano. Pois quem sabe alguns acreditam que a sua existência terá que ser escrita com as letras do absolutamente mesquinho, ordinário, medíocre, mórbido, lânguido,
ignóbil e tudo quanto o torna menor que os seus sonhos. Todavia, quem se deixa encharcar por esta esperança que brota no peito pela ação divina, assume contra todas as perspectivas de situação ordinária, condicionando o estado de pequenez, a certeza de que Deus pode interromper o ordinário, o mesquinho, com a sua extraordinária presença. Esse texto também ensina que ter esperança é crer na democracia da graça divina, é acreditar que atinge, que alcança quem quer que seja e pode fazer a vida sarada de qualquer coisa, pois o texto diz: qualquer um que se lançava à água quando o extraordinário de Deus estava em movimento, ficava curado de qualquer doença que tivesse, não importando quem fosse, pois a graça era socializada, atingia todo. Esse texto também ensina que ter esperança é ter a única companheira na solidão de amigos e de ajuda, pois o texto diz que aquele homem não tinha ninguém, mas ele tinha algo, de que tem milhares de amigos não têm. Ele tinha esperança, pois só a esperança faz um homem ficar plantado 38 anos, esperando uma cura. E ainda mais, esse texto também ensina que ter esperança é ser candidato à corrida da fé inúmeras vezes, não importando quantas vezes. Diz o texto que toda vez que aquele homem iria para a água, outro descia à sua frente e recebia o benefício que a ele era negado. 38 anos que se candidatava à corrida da São Silvestre da Esperança. Perdeu todas, mas ele estava lá como candidato à cura. 38 anos, 365 dias ao ano, o dia todo, estava ele lá. Pois para ele, ter esperança era ser candidato inúmeras vezes, não importando quantas. Por conseguinte, ter esperança é acreditar mais no poder das coisas que acontecem abruptamente do que nas desgraças acumuladas ao longo dos anos. Pois o texto, de forma contundente e nícida, diz que aquele homem estava enfermo havia 38 anos. No entanto, no versículo 9, observe o choque de tempo. Imediatamente o homem se viu curado. Portanto, ter esperança é ter a consciência de que Deus sabe da minha existência, da minha dor. Pois o texto diz: Jesus veio, sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: quer ser curado? A concretização da esperança começa a partir do momento que Deus sabe das minhas crises, da minha angústia e da minha dor. Ele se solidariza com o sofrimento humano, com a perda, com o luto, com o caos. Que Deus nos abençoe. Amém.